Olá, estudantes! Como vocês estão? Estamos começando mais um programa Tudo TV. Sou o professor Fabrício e hoje vamos falar sobre as diferentes linguagens artísticas e como elas são importantes para as nossas vidas. Mas antes de começar, tem professor me assistindo aí? O objetivo do programa de hoje é experimentar e conhecer materiais, instrumentos, procedimentos artísticos diversos em arte, artes visuais, dança, música e teatro, de modo a utilizá-los em trabalhos pessoais, identificá-los, interpretá-los na apreciação e contextualizá-los culturalmente. E não se esqueça de assinar a nossa lista de presença através do QR Code que está aparecendo aqui na nossa tela. É muito importante para a gente saber quantos de vocês estão nos assistindo e para a gente melhorar cada vez mais nosso programa. Agora sim, formalidades cumpridas, vamos começar a nossa conversa. A arte tem uma importância muito grande na nossa vida. Por meio dela, nós conseguimos nos expressar, nos comunicar, dizer sem precisar falar. Existe uma frase atribuída a Leonardo da Vinci, aquele que pintou a Mona Lisa, que diz: a arte diz o indizível, exprime o inexprimível, traduz o intraduzível. Mas o que isso quer dizer? A gente nem sempre consegue passar para as pessoas à nossa volta o que estamos vivendo. Expressar sentimentos é uma tarefa bem difícil na maioria das vezes. Por isso, temos variadas formas de demonstrar por meio da arte, seja por uma pintura, uma música ou movimentos corporais. Toda expressão artística tem a função de transmitir uma mensagem a quem aprecia, e cada pessoa pode se expressar também, mesmo que não seja artista profissional. Mas o que é a arte? O que significa fazer arte? Os gregos, há milhares de anos atrás, estipularam o conceito de arte baseado em dois outros conceitos: fabricação e imitação. Para haver arte, é necessário existir o fazer artístico, um trabalho, um esforço. Essa é a parte da fabricação. Por outro lado, esse fazer sempre é uma imitação de alguma coisa, uma paisagem, uma pessoa, um animal, ou até mesmo de um pensamento. Dessa forma, segundo o filósofo George Hegel, a arte acaba sendo a materialização num pequeno pedaço de matéria de uma grande ideia. A arte tem diversos significados e funções ao longo da nossa história. Os primeiros registros de expressões artísticas vêm ainda da Idade Antiga, há cerca de 17 mil anos atrás. Em 1940, 4 adolescentes encontraram uma caverna lá na França, na cidade de Lascaux, que estava toda desenhada, mas não eram desenhos comuns. Eram pinturas feitas por homens pré-históricos e ilustravam bois, cavalos, cabras, felinos, dentre outros animais. Ainda não se sabe se era uma espécie de santuário onde se adoravam aqueles animais, se era uma forma de estudar para a caça ou mesmo buscando conhecer a anatomia. O fato é que esses desenhos são a evidência mais antiga do fazer artístico na história da humanidade. Agora imagina o que mudou no mundo de 17 mil anos para cá. Houveram muitas transformações, principalmente no nosso modo de viver. E hoje nós temos tudo na palma da mão. Qualquer tipo de informação é instantâneo, basta querer. Mas nem sempre foi assim. E as pessoas não pensavam como pensamos hoje. Voltando à Grécia Antiga, por exemplo, havia dois pensamentos bem diferentes sobre arte. De um lado, um filósofo chamado Platão dizia que a arte era uma perda de tempo. Para ele, esse mundo material que nós vivemos, no qual podemos pegar nas coisas, sentir, é uma simples imitação do mundo real, que seria o mundo das ideias. Ou seja, se a arte é a imitação do que nós vemos, e o que vemos é uma imitação do mundo ideal, o qual não podemos tocar, a arte seria uma imitação da imitação, ou seja, sem utilidade prática. Por outro lado, outro grande filósofo chamado Aristóteles dizia que a arte era uma grande ferramenta para educar a população. Para ele, a arte tinha um alcance muito maior que qualquer outra forma de comunicação e podia conscientizar a sociedade de seus direitos, deveres, valores morais e éticos de uma forma muito mais eficaz. Vejam só que em apenas um período encontramos dois pensamentos completamente diferentes sobre a utilidade da arte na nossa vida. E só como curiosidade, Aristóteles foi aluno de Platão, ou seja, conhecia todas as suas ideias e formou as suas próprias. Ter ideias contraditórias não é ruim. Ruim é se fechar e não estar aberto a ouvir pessoas que têm opiniões diferentes. Mas agora vamos falar de algumas linguagens artísticas importantes que fazem parte do currículo escolar. Existem muitas outras, mas na lei estão previstas essas 4 que vamos falar hoje.
A disciplina de artes é composta por 4 linguagens artísticas que devem ser apresentadas e discutidas na escola. São elas: artes visuais, música, teatro e dança. Isso não significa que cada estudante vai sair músico ou dançarino profissional, por exemplo, mas sim que vai ter o básico de conhecimento sobre cada uma dessas linguagens. Quando eu falo em linguagem, é como se eu falasse de idioma mesmo, como se você aprendesse o básico de inglês para não morrer de fome nos Estados Unidos, por exemplo. Vamos começar falando um pouco sobre as artes visuais. A área das artes visuais é extremamente ampla e engloba uma série de atividades como pintura, escultura, gravura, fotografia, cinema, arquitetura, dentre muitas outras. A grosso modo, é a arte que conseguimos aprender através da nossa visão. Nós somos bombardeados por estímulos visuais praticamente o tempo todo, seja pela publicidade em placas, cartazes e outdoors, seja pela arquitetura dos prédios da cidade, seja pelas propagandas que aparecem antes de assistir aquele vídeo que gostamos. Enfim, tudo à nossa volta nos estimula visualmente e nos transmite muita informação. Vamos fazer um exercício de como aguçar a nossa visão e fazer uma boa leitura das imagens que aparecem no nosso dia a dia? Observem essa imagem. Eu vou deixá-la na tela por alguns segundos. Leia o que está escrito. Você consegue ler? O que a vovó está dizendo? E o que os netinhos estão fazendo? Qual que é o contexto dessa cena? Bom, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que tipo de desenho é esse? Trata-se de uma charge. Uma charge é um desenho pequeno, com um tom humorístico, mas que na realidade faz uma denúncia ou crítica social. Nesta cena, a vovó está recebendo a visita de seus netinhos. Mas como está seu semblante? Ela parece feliz? Existe ali uma contradição entre o que ela diz e o que ela expressa. Ela diz: obrigado pela visita, meus netinhos, eu fico muito feliz. Mas ela não parece estar nada feliz. Cada neto e neta está grudado na tela de um celular e não está dando atenção para a avó. Essa charge problematiza a questão das relações humanas no contexto tecnológico atual. Muitas vezes nós deixamos de nos relacionar com as pessoas reais para viver uma vida virtual. Isso acaba nos afastando de pessoas que gostamos. Vocês compreenderam? Vamos falar agora de outra linguagem muito importante e que eu sei que faz parte da vida de todos vocês. Se as artes visuais são caracterizadas pela utilização predominante da visão, a música tem como pressuposto a utilização majoritária da audição. Mas isso não significa que quem não escuta não pode aproveitar a música, pois ela é feita de vibrações. Reza a lenda que Ludwig van Beethoven compôs a sua 9ª Sinfonia quando já estava totalmente surdo. Apesar de ter uma grande experiência como compositor, tendo criado obras lindíssimas, ele também sentia a vibração do piano para determinar sua criação. A música está presente no nosso cotidiano, quando vamos para o trabalho, quando fazemos compras no supermercado, quando fazemos uma festa com os amigos. Enfim, a música está inserida em tudo a nossa vida, cada momento. Eu poderia falar de todas as utilidades e benefícios que a música traz para as nossas vidas, porém tem uma específica que eu quero falar hoje. Mas antes eu vou contar uma rápida história para vocês. Há muitos anos, na época da escravidão, os negros eram tirados à força de sua terra natal e trazidos para a América para trabalhar em serviços pesados com o mínimo de recursos para sua subsistência. Esse, sem dúvida, foi um dos piores capítulos da história da humanidade. Eles eram maltratados, torturados e até mortos. Muitos deles fugiam e se refugiavam em locais ainda não habitados, criando pequenas comunidades. Desde a sua captura, eles já eram catequizados na religião cristã, mas não se esqueciam de suas raízes. Sendo assim, eles continuavam a celebrar as festividades católicas, porém sem deixar de lado a sua cultura. A cultura africana é muito rica em percussão e ritmos sempre muito alegres. Dessa mistura, nasceu uma tradição muito bonita aqui no nosso estado, que foi o Congo.
Como eram impedidos de participar das festas oficiais, principalmente da festa de Nossa Senhora da Penha, padroeira do Espírito Santo, eles utilizavam máscaras coloridas e cobriam o corpo com folhas secas de bananeira. Dessa forma, se misturavam no meio das pessoas sem serem reconhecidos. Na volta, faziam procissões com muitos cantos, tambores e casacas, um tipo de reco-reco de madeira com uma cabeça esculpida. Essas procissões deram origem a uma importante festa no município de Cariacica, o Carnaval de Pombo de Máscaras de Roda d'Água. Essa festa acontece sempre no dia de Nossa Senhora da Penha e é lindíssima, cheia de cores, música e alegria. Inclusive, esse é o importante papel da música que eu falei mais cedo, o de manter viva a tradição de um povo. A música ajuda na manutenção da memória, principalmente das manifestações populares que acontecem só na prática e não tem uma sistematização escrita. Antes de passar para a próxima linguagem, curte um pouquinho desse carnaval aí de Pombo de Roda d'Água. Olha esse vídeo. Vamos falar agora de outra linguagem? O teatro é a arte da interpretação, é a utilização do corpo como instrumento para transmitir uma mensagem. O teatro tem uma importância muito grande, pois permite uma comunicação de forma lúdica e acessível. Esse fato nos permite moldar a consciência individual e social com o objetivo de desenvolvimento pleno do indivíduo enquanto cidadão. Deixa eu explicar melhor para vocês esse negócio. Lembram que a gente já falou da Grécia Antiga mais cedo? Platão, Aristóteles? Pois bem, o teatro surgiu lá e era encarado como um forte instrumento de conscientização. Nós conhecemos as apresentações como tragédias gregas e eram compostas, na maioria das vezes, por uma tragédia e duas comédias. Como assim? A tragédia era uma peça mais dramática, que mexia mais com sentimentos, trazia temas mais delicados. Já a comédia era uma situação que beirava o ridículo, escrachada, que gerava gargalhadas. Mas engana-se quem pensa que as comédias eram simplesmente para entretenimento. Com o decorrer da peça, chegava um momento no qual o espectador se enxergava no papel do ator e pensava: por que eu estou rindo dessa situação e achando ridículo, se às vezes eu ajo assim também? O momento dessa identificação se chama catarse. Como se eu estivesse assistindo uma peça no qual a personagem é desastrada, derruba tudo, não tem cuidado. De repente eu paro e penso: por que eu estou achando ela tão boba se eu também sou assim, distraído, não tenho cuidado? Acho melhor eu mudar meu jeito e ser mais cuidadoso para evitar que essas situações aconteçam. Dessa forma, as tragédias gregas educavam a população de uma forma branda. E quem aí gosta de dançar? Aposto que a maioria, hein? A próxima linguagem é essa. A dança faz muito bem para o nosso corpo e para a mente. Associa movimento corporal com música, ritmo. Essa é a última linguagem artística da qual nós vamos falar hoje. Além de ser uma atividade física, que por si só já gera um grande benefício para a nossa saúde, a dança se utiliza da junção com a música para criar uma consciência corporal pautada no ritmo. Os movimentos não são aleatórios, seguem um padrão, o que exige coordenação motora e ativa as áreas do cérebro responsáveis por comandar os movimentos. Outra importância da dança é no sentido da socialização. A utilização da dança na educação é muito importante para tirar o constrangimento natural que nós temos em algumas situações. Não é necessariamente porque somos mais velhos que não tenhamos algum tipo de timidez. Também é uma forma muito interessante de expressão, de usar o corpo para extravasar aquele sentimento escondido lá dentro de nós. E também dançar traz um prazer muito grande para a gente, principalmente se estamos num momento feliz de lazer ou em uma celebração. A dança é vida. Pois bem, vamos relembrar as 4 linguagens artísticas que compõem a disciplina de artes? As artes visuais, que utilizamos a visão para apreciá-las, como pinturas, esculturas, cinema e afins. A música, a arte dos sons, que utiliza majoritariamente a audição, mas que também tem outras formas de apreensão. O teatro, a arte da interpretação,
da conscientização por meio da identificação com a peça exibida, e, por fim, a dança, junção de movimento e música, da consciência corporal, da socialização, da expressão. Antes de terminar a aula, eu quero deixar um desafio para vocês. Se eu pedisse para desenhar num papel o que você está sentindo agora, o que você desenharia? Seria um desenho alegre, com coisas boas e bonitas? Ou seria um desenho pesado, com cores fechadas, mais sério? Faz o seguinte, então. Faz esse desenho para mim, tira uma foto e envia no formulário que você acessa por meio desse QR Code aqui do meu lado. Aproveite para se expressar pela arte. Coloca para fora o sentimento que está guardado aí. Eu vou deixar o QR Code aqui até o final da aula, tá? Para dar tempo de vocês fazerem a leitura. O Tudo TV está chegando ao fim e hoje nós falamos sobre a importância da arte e sobre as linguagens artísticas que compõem a disciplina de artes. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, galera!